Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Fábio Oliveira e eu estou estudando sobre educação financeira. E eu quero te convidar a seguir comigo nessa jornada, através dos meus vídeos, onde eu vou estar compartilhando tudo o que eu já aprendi e coloquei em prática na minha vida e eu já tenho visto resultados. Vamos junto? Nesse vídeo eu quero te falar que economizar nem sempre é o melhor negócio. As pessoas pensam que economizar é simplesmente pagar menos por um produto, por um serviço, quando na verdade não é apenas isso. Porque muitas das vezes você paga menos por um produto inferior e lá na frente você vai ter problema. Eu quero te contar uma história que eu ouvi nesses estudos que eu tenho feito, muito interessante, e depois eu quero te falar algo real que está acontecendo nesse momento comigo. Então olha só, é a história de dois homens. Um ele era muito pobre e o outro ele tinha uma condição um pouco melhor. E os dois trabalhavam juntos, no mesmo lugar. E eles precisavam de uma bota. A bota era o material, era parte do uniforme que eles precisavam para trabalhar nesse lugar, porque era um local que era alagado, então eles precisavam de uma bota que protegesse os seus pés contra a água. E o que acontece? Uma bota de qualidade, ela custava R$ 500, vamos dizer assim, vamos trazer para o real. A história é em dólar, mas vamos trazer para o real. Então, essa bota custava R$ 500, tá? Mas o homem que era mais pobre, ele não quis e não tinha condições, né, de pagar naquele momento R$ 500 por uma bota. E ele optou por comprar uma outra mais em conta, uma bota de R$ 100. E o que aconteceu? Ele foi trabalhar com aquela bota e dentro de um mês aquela bota ela rasgou. E no mês seguinte ele precisou comprar uma bota nova. E assim foi, mês a mês, ele tendo que comprar uma nova bota, tendo que gastar R$ 100. O que aconteceu? Dentro de um ano, ou seja, 12 meses, aquele homem que era mais pobre, ele gastou R$ 1.200 e chegou no final do ano, no último dia do ano, com a sua bota rasgada, novamente. Já o outro, que comprou a bota de R$ 500, uma bota de qualidade, ele terminou aquele ano e a sua bota ainda estava em condições de uso. Então o que a gente aprende com isso? Que aquele homem mais pobre, mesmo ele sendo mais pobre, ele conseguiu, durante aquele ano inteiro, R$ 1.200. Ele pagou mais caro e chegou ao final do ano sem ter o produto ou aquela bota que atendesse a sua necessidade, porque quando findou o último mês, dezembro, a bota também estava ruim, não estava em condições mais de uso. E o outro que comprou a bota por R$ 500, a bota de qualidade, ele terminou o ano e a bota ainda estava em condições de ser usada no ano seguinte. Agora vamos a um caso real que está acontecendo comigo, tá? Eu estou precisando de fio para fazer um serviço para um cliente e eu fui pesquisar na Shopee, né? Lojas que vendem fio, né? Tem vários, uma infinidade de, de vendedores e com valores muito bons, muito em conta. Só que quando eu fui pesquisar a fundo, todos esses vendedores, todos esses fios que são vendidos ali na Shopee, e até o momento eu ainda não encontrei, tá, o que eu preciso. Então todos os fios, eles são feitos de um material chamado alucobre. Ou seja, o fio ele não é de cobre, como eram os fios antigamente. Ele é um fio que ele é de alumínio e ele leva um banho de cobre por fora. E por isso ele é mais barato. Só que quando eu fui pesquisar, tem muitos eletricistas, tem muitos profissionais. Eu não sou eletricista, tá? Mexo com eletricidade, mas não sou. Então eu fui ver os profissionais, o que eles falam sobre esse material, que é muito mais barato. Então o que acontece? Eles disseram que o alumínio, ele contrai e se expande muito mais do que o cobre. De acordo com a temperatura, ele fica se encolhendo e expandindo, encolhendo e expandindo. Isso o que acontece? Isso faz com que ele se solte nos terminais, nas terminações, nas conexões. E o fio, quando ele não está muito bem conectado, ele dá curto-circuito e ele aquece. E o alumínio ele aquece muito mais do que o cobre, ou seja, há um risco muito grande de incêndio. Inclusive, esse tipo de material ele não é indicado para fazer instalações residenciais, tá? Então, ele não tem aquele selo do Inmetro, né? Ele não tem autorização para ser comercializado para a instalação residencial. Então, os eletricistas eles condenam o uso desse material, né? E está sendo vendido de forma grandiosa, muito grande, né?
na Shopee, em outros lugares também, em outros sites também de venda. Então a gente tem que procurar para não comprar esse fio de alu-cobre, alumínio com um banho de cobre. O fio ele tem que ser 100% cobre. Aí sim, esse fio não vai esquentar, não vai ter risco de curto e não vai ter risco de incêndio. E no mais, o alumínio ele não conduz eletricidade tão bem como o cobre. Consequentemente, ele vai gastar mais energia para poder gerar aquilo que a sua casa, os seus eletrodomésticos precisam. Então, com isso, o custo, né, da sua energia, da eletricidade, vai aumentar. Então, você vai estar economizando uma vez quando compra esse tipo de material. Porém, você vai gastar mais todos os meses na sua conta de luz. Então, é uma economia que você faz uma vez, mas que você, na verdade, vai estar tendo prejuízo todos os meses seguintes, para sempre. E ainda tendo o risco de um incêndio, de um curto, de danificar o seu eletrodoméstico. Então é por isso que economizar nem sempre é o melhor negócio. Inclusive tem um ditado que diz, né, que o barato sai caro. Claro que nem sempre. Tem coisas que têm um valor mais em conta, tem coisas que são mais barato e que não vão te trazer problema, mas em certas situações, sim. Então por isso você tem que ter conhecimento, você tem que pesquisar e você tem que avaliar se realmente aquela economia que você está fazendo vai valer a pena. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, então curta, né? Curta nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que vive economizando, né? E que muitas das vezes faz um mau negócio. Então manda para essa pessoa o vídeo também e continua nos seguindo. E até o próximo.